Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. E é com muita alegria que eu te convido a se colocar diante de Deus agora. Tirar esse tempinho para rezar, para conversar com Deus, para ouvir dEle tudo aquilo que Ele tem a dizer, ouvir a sua palavra, deixar que a palavra de Deus caia no seu coração e que você possa fazer uma reflexão de como você poderá praticar, com a ajuda do Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor te oferece hoje. Por isso vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos também apresentar tudo isso com Maria. Por isso eu quero te convidar a essa reflexão. Maria é cheia de graça, porque possui a plenitude da amizade de Deus. Maria foi escolhida. Maria foi, entre todas, selecionada para ser a mãe de Deus. Eu não digo que Maria, a menina, a jovem, foi selecionada. Não. Maria foi selecionada antes disso. Deus escolheu e falou assim: esta eu vou fazer nascer para ser a mãe de Jesus. Maria foi escolhida desde lá no seio de Santa Ana e São Joaquim. Antes mesmo que ela pudesse ter consciência de tudo isso. Ela foi toda preparada. Da mesma forma, Deus seleciona a cada um de nós. O Senhor, Ele cria condições para que possamos ser missionários e cumprir a missão que Ele nos dá. Mas é importante que a gente tome ciência de todas essas coisas e se prepare. Portanto, vamos desde já nos esvaziar diante de Deus, nos colocar à sua disposição e pedir a Ele que nos melhore, que tire do nosso coração tudo aquilo que não nos faz bem. Portanto, juntos, façamos o nosso ato de contrição de hoje. Nós vos damos graças, Senhor, porque nos iluminastes por meio de vosso Filho Jesus. Que a vossa sabedoria nos conduza para que andemos sempre pelos caminhos de uma vida nova. Ajudai-nos a suportar com paciência as dificuldades e dai-nos um espírito dócil às vossas inspirações. Amém. Durante toda a semana, como você tem percebido, com Maria, Nossa Senhora, vamos pedir a graça de experimentar a alegria de anunciar Jesus. Hoje, pedimos e agradecemos a Deus pela dignidade que nos destes como pessoa humana, criada à sua imagem e semelhança, dando-nos inteligência e capacidade para cultivar, proteger e promover a vida com o dom da fé, que nos permite viver como seus missionários e discípulos. Conscientes dessa graça, vamos rezar juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e a sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de caminhar com Jesus no coração, com a palavra na mão e com os pés no caminho da missão. É muito bom ouvir a palavra de Deus com você. É muito bom reservar esse dia, essa hora, essa meia hora, todos os dias de segunda a sexta, para acolhermos a palavra de Deus proclamada e pregada. E para que ela dê todo fruto em nossa vida, eu convido você para clamarmos juntos o Espírito Santo de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje, quem prega para nós é o Roberto Ricardo, pregador, ex-coordenador da RCC em Goiás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A palavra do Senhor que o Senhor nos deu hoje está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 17. Primeiramente, eu vou até fazer aqui um comentário que meu amigo Clécio Rames acabou de me ensinar para fazer, e nós fazíamos isso no início da pregação, que era falar um pouquinho da palavra até antes de proclamar a palavra.
O título da palavra diz assim: sabedoria do mundo e loucura da cruz. Quando nós falamos sabedoria do mundo, nós começamos a pensar assim: o que que o mundo e por que que o mundo é sábio? Se nós soubéssemos o valor que é a cruz do Senhor, nós estaríamos com a nossa vida pronta, né? Aquele que segue a palavra, aquele que tem o desejo da palavra, aquele que tem o anseio que a palavra seja pregado com o coração. São Paulo vai dizer isso agora para nós, e ele vai dizer firmemente, ele vai mostrar assim: não tem outro caminho, não existe outro caminho, não é isso? Não tem como seguir sem seguir o sinal, sem estar com a cruz na minha vida. Então, a partir do instante em que eu tenho isso no meu coração, eu vou tendo a experiência, né, do sofrimento. E veja bem, não são aqueles que seguem a Jesus, aqueles que tentam seguir a Jesus. Eu fico vendo aí a luta do Francisco Júnior, do trabalho que ele tem, de todo o chamado que o Francisco Júnior tem, e fico vendo a cruz que ele carrega para manter esse chamado, para ser fiel a Deus. O chamado que nós temos de pai, de mãe, de filhos. E São Paulo diz assim: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos não existe esse caminho. Para nós é uma força divina. Para nós é a força divina. O que é o sinal da cruz? O sinal da cruz é que me dá o direito de pensar: eu tenho uma vida difícil, a minha vida é difícil, mas outra pessoa, que é Jesus, que é o Senhor Jesus, naquela cruz deu a vida por mim. E aí a palavra vai dizer assim, lá no versículo 22, os judeus pedem milagres, os gregos reclamam sabedoria, mas nós pregamos Cristo ressuscitado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é a mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é a mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. A palavra maravilhosa, uma palavra que nos leva a parar a nossa vida, parar o nosso dia a dia e nos perguntar: qual é a cruz que eu carrego? Muitas pessoas falam assim: Roberto Ricardo, Deus está me dando uma cruz que eu não dou conta de carregar. Isso aí eu não dou conta de fazer. Não existe isso. Como assim não existe? Sim, Ele dá uma cruz? Dá. Todos nós temos uma cruz? Sim, temos. Só que é uma cruz que eu dou conta de carregar. É uma cruz que o Senhor colocou na minha vida, na vida da minha família, e normalmente nós achamos que a cruz podem ser pessoas. Gravem bem isso. Gravem bem isso, hein? Cruz não pode ser pessoas. Não pode ser pessoas. Já ouvi pessoas dizendo assim: aquela pessoa é uma cruz na minha vida. Está errado. O vício daquela pessoa pode ser uma cruz na sua vida. A dificuldade de amar aquela pessoa pode ser uma cruz na sua vida. A dificuldade de estar na presença daquela pessoa pode ser uma cruz na sua vida. O jeito de falar daquela pessoa pode ser uma cruz na sua vida. Mas a pessoa não. Por que a pessoa não? Porque a pessoa nós amamos. A pessoa nós tentamos trazer ela justamente como nós trazemos o próprio Deus à nossa vida. Você pode dizer: Roberto Ricardo, mas tem pessoas que é quase então uma cruz. Pode até ser. Quase então, mas não é a cruz.
o vício que ela tem, a falta de religião, a distância que ela tem de Deus, a dificuldade que ela tem de viver, pode ser. Vocês ouviram falar no versículo 22 que alguns judeus pediam milagres e outros reclamaram sabedoria? O que seria melhor? Milagres ou sabedoria? O que seria melhor? Assumir a cruz de Cristo que eu tenho para mim, assumir um chamado de Deus que eu tenho para mim e começar não só a louvar a Deus todos os instantes. Irmãos, irmãs, a palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor vem dizer que se a linguagem da cruz é loucura, para nós é salvação. Preste atenção uma hora. Faça uma pequena reflexão. Em vários retiros que nós pregamos, nós fazemos uma dinâmica com a cruz. Você pega uma cruz e você pode começar a rezar, a fazer uma pequena oração, e você vai sentir no seu coração os momentos que o próprio Espírito Santo vai te dando para essa transformação da sua vida mediante a cruz que você carrega. Pode ser loucura, sim, e nós vamos continuar fazendo. Certa vez eu estava em peregrinação na Terra Santa, e naquela época eu ganhei de um parente meu, um tio, parece que a minha mãe, uma pessoa assim ligada à minha mãe, uma cruz de madeira, e eu estava com uma camiseta muito quente lá em Jerusalém, e a cruz de madeira ficou jogada por cima da camiseta, e eu entrei na loja de uma pessoa que não acreditavam em Jesus com a cruz. E quando eu saí, ele escarrou e cuspiu nas minhas costas. E perto de mim tinha outras pessoas que viram aquilo e dizem, vamos ver qual é a reação do pregador, do homem de Deus, do Roberto Ricardo, de ter cuspido nas costas dele. E aí Deus falou no meu coração, não cuspiram nas suas costas, cuspiram na cruz que você carrega no seu peito. Num dia qualquer eu estava em oração e Deus disse, agora você vai perdoar aquele homem, porque eu não tive coragem de falar nada para ele. Eu voltei para ele, olhei dentro dos olhos dele e não falei nada. E é assim que deve ser conduzido. O Senhor fez isso, o Senhor foi para aquela cruz, o Senhor Jesus deu a vida por mim, por você, deu a vida pelo Francisco Júnior, por toda a equipe da Comunidade Luz da Vida, por toda a nossa equipe de trabalho, pelos chamados que nós temos, pelos momentos que nós passamos. Por isso, irmão, irmã, aceite isso. Sim, ó Pai, em nome de Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, nós clamamos agora que possa dar ao nosso coração a vontade, a sede, até mesmo a loucura de poder seguir a Jesus, que é muito gostoso, é muito bom. Obrigado, Jesus. E por intercessão de Nossa Senhora, que vocês possam ficar na luz da cruz do Senhor, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Meu irmão, é isso mesmo. Deus nos capacita e Deus nos dá o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, então, somos capazes de cumprir toda e qualquer missão que Ele nos apresentar. É chegada a hora de você tomar essa decisão e ser um coevangelizador, assumir a missão, seja um missionário conosco. Venha se tornar um coevangelizador do programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Basta você entrar no nosso site, que é o www.comfranciscojr.com.br, escolher uma história de fé, uma pregação, uma oração e partilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos. É muito simples, você vai entrar no site e vai ter muita facilidade de fazer isso, tá bom? Você também pode sugerir uma história de fé, você pode sugerir uma oração, tenha liberdade, participe conosco, tá bom? É muito bom, é muito fácil e é muito necessário. Vamos agora acolher a pergunta de hoje no momento Edificando sobre a Rocha. E hoje nós acolhemos a Carmelita do setor Vera Cruz. Ela pergunta assim, Francisco Júnior, quem perdoa os pecados é Deus ou o Padre? Carmelita, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1441, afirma, só Deus perdoa os pecados. Por ser o Filho de Deus, Jesus diz de si mesmo,
o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados na terra. Isso está no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 10. E exerce esse poder divino. Teus pecados estão perdoados. Né? Você encontra essa passagem em Lucas, capítulo 7, versículo 48. Mas confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico, encarregado do ministério da reconciliação, conforme você pode confirmar, né, perceber, na carta de São Paulo, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18, onde está escrito: o apóstolo é enviado em nome de Cristo, e é o próprio Deus que, através dele, exorta e suplica: reconciliai-vos com Deus. 2 Coríntios 5, 20. Você encontra isso no Catecismo da Igreja Católica, número 1441 e seguintes, e o livro Estudos da CNBB, número 96. Nós podemos aprofundar isso bastante. Nós temos essa convicção. É Deus quem perdoa os pecados. Mas o padre, ele vive uma situação que tem até uma expressão bonita em latim, que diz assim: em persona Christi, na pessoa de Deus, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Dessa forma, o padre, quando ele está investido desse poder, ele pode sim perdoar os pecados, mas ele é o sinal visível, mas quem perdoa é Deus. Onde está isso, Francisco Júnior? Você pode pegar no Evangelho de São João, na última página do Evangelho de São João, quando estavam Jesus já ressuscitados, os apóstolos todos reunidos, Jesus chega, sopra o Espírito Santo sobre eles e fala: fiquem cheios do Espírito Santo. Aqueles a quem perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque você perguntou quem pode perdoar. E eu disse que só Deus, mas que o padre pode fazer isso em nome de Deus. Agora, tem mais. O poder é tão claro, que a vontade de Jesus foi tão clara, que ele permitiu até aos seus apóstolos o poder de reter o pecado e não perdoar. Não é só o de perdoar, não. Perdoar só Deus. E o padre na pessoa do padre. Mas ele pode até reter. E Jesus falou isso 2 vezes. Em Mateus 16, ele diz isso para Pedro também. Pedro, você é pedra, eu vou edificar a minha igreja sobre você. E vou te dar as chaves do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. A igreja é coisa muito séria. Tem gente que brinca com isso. Muito boa a sua pergunta. Temos que ter muita coragem de compreender a seriedade e o poder que Deus dá à igreja e aos representantes dele aqui no mundo. Muito bem. Rezemos juntos com São Januário. Ó Deus, Pai de bondade, São Januário derramou o seu sangue em nome de Jesus. Animados por teu testemunho, vivamos hoje atentos aos sinais de vossas maravilhas do mundo e em nossos corações. Amém. São Januário, rogai por nós. Juntos, porque todos nós podemos ser santos. A historinha de hoje ela é bonitinha. Ela conta de um padre que foi visitar uma pequena comunidade rural. Chegando lá, todas as crianças estavam arrumadinhas aguardando a visita. Foi quando ele começou a conversar com as crianças e perguntou: quem é Deus para vocês? E elas responderam ensaiadinhas: Deus é o Senhor de todas as coisas, foi Ele que fez tudo, Ele que fez o céu, o mar, Ele que nos fez e depois fez com que nos tornássemos seus filhos, e tudo bem ensaiadinho. Foi quando o padre perguntou assim: bem, eu concordo com vocês, mas como vocês sabem de tudo isso se vocês nunca ouviram? Como vocês vão acreditar em alguém que vocês nunca viram? Fez aquele silêncio. De repente, o Pedro, uma criança tímida, levantou a mãozinha e respondeu: Padre, minha mãe ensinou que Deus é como o açúcar que eu coloco no leite. Que se eu tomo ele, eu não vejo o açúcar, eu vejo só o leite. Mas quando eu não coloco açúcar, quando eu esqueço, o leite fica sem sabor, fica sem graça. E o padre achou interessante aquela resposta e falou: é verdade. Deus, Ele está no nosso meio e às vezes a gente nem o percebe. Mas quando Ele não está, quando a gente briga, quando a gente se afasta de Deus, a gente percebe na hora quem está faltando. Está faltando Deus.
Deus não é nem só o açúcar para adoçar a nossa vida, mas Ele é o tempero. Tem hora que a gente precisa de açúcar, tem hora que precisa de sal, tem hora que precisa de pimenta, e a gente percebe claramente a presença de Deus temperando a nossa vida. Da mesma forma que a gente percebe claramente quando estamos fora da graça de Deus. A vida fica sem tempero, destemperada, sem graça, descontrolada. Rezemos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.